Josué capítulo 1, versículo 1 em diante. E diz assim a palavra do Senhor: E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Até aí, louvado seja. Glória a Deus. Podemos assentar. Aleluia. Meus irmãos, antes de tudo que vai ser falado aqui nessa manhã, a respeito dessa palavra, lembrar Efésios 2:8 que a salvação é pela graça, mediante a fé. A salvação é pela graça, mediante a fé. Mas Jesus diz uma vez para os líderes religiosos que eles faziam algo e deixavam de cumprir as outras. Não deixe de fazer o que está escrito aqui, porque talvez a sua salvação vai depender disso, porque é a palavra de Deus. Não vamos ser omissos, como o Senhor diz. Não vamos omitir as outras coisas. Fazeis isso sem omitir as outras. Amém? Amém. Algum tempo atrás, eu estava sofrendo alguns conflitos internos ligado ao ministério, e eu cheguei muitas das vezes a questionar a Deus o porquê. Por que, Senhor? Porque eu não tenho capacidade, eu não sou capaz, eu não estou preparado. Existe, Senhor, pessoas melhores para poder estar ali. Por que eu? E o Senhor Jesus, Ele me respondeu depois de muito tempo, irmãos. Eu cheguei a um determinado tempo de até orar pedindo a Deus que Deus enviasse outros. Envia outros, Senhor, levanta outros, traz outros. E o Senhor me mostrou e falou através dos seus profetas, através da sua palavra. Aleluia. Por que eu? Quem é que está dizendo? Sou eu que estou dizendo? Não é o Senhor que está dizendo que eu não sou capaz. Não é o Senhor que está dizendo que eu não estou preparado. Não é o Senhor que está dizendo que eu não posso. Porque um dia nós iremos apresentar diante do Senhor e o Senhor vai fazer essa pergunta para você. Não foi eu que te disse isso. O Senhor escolheu os pescadores da praia. Antes, aqueles que estavam na sinagoga. A Bíblia fala de um homem chamado Nicodemos. Esse homem queria conhecer o Senhor. Ele
era um homem capacitado do Senhor usar ele. Mas o Senhor preferiu os homens da praia. A Bíblia fala que no Sinédrio tinha um homem chamado José de Arimateia. Mas o Senhor preferiu alguém lá na coletoria. E no livro de Josué ele tem algo que em comum entre nós aqui. Eu creio que todos aqui são convertidos. Amém? Para a glória de Deus. Josué era uma pessoa que sempre estava próximo das coisas de Deus. Josué, enquanto o povo estava ali se amontoando ali, enquanto Moisés se retirava para subir ao monte, Josué estava no pé do monte ali, querendo saber das coisas de Deus. Josué era um homem de fé. Quando o Senhor manda Moisés enviar os espias à terra, Josué como Caleb foram os únicos homens de fé que estavam ali, que viram ali a mão poderosa de Deus através da vida deles para conquistar aquela terra. E muitos daquela geração, daquelas idades ali, pereceram no deserto. Homens preparados para a guerra pereceram no deserto. Nós somos homens de fé. Mas Deus levantou Moisés para tirar o povo do Egito. Moisés, naquela época, ele tinha 80 anos quando ele voltou ao Egito para falar para Faraó que ele libertava. E Moisés, 40 anos, Moisés conduziu o povo do Egito para o deserto, e no deserto até chegar próximo de atravessar o Rio Jordão, indo em direção a Canaã. E Josué estava ali sempre próximo de Deus, sempre próximo da vontade de Deus, sempre tendo a fé dele inabalável a Deus. E chegou a hora de Josué suceder Moisés. Como Josué, todos aqui que são crentes, convertidos no Senhor, foram chamados por Deus. Porque se nós voltarmos às páginas anteriores da Bíblia, a palavra de Deus diz que Moisés chamou Josué a mando do Senhor, dizendo que o Senhor escolheu a Josué para sucedê-lo, a conduzir o povo na entrada da terra prometida. Você é um escolhido de Deus, eu sou um escolhido de Deus. A palavra de Deus fala que nós estávamos perdidos, irmãos. Nós estávamos em trevas, e o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus. A parábola da vinha mostra que nós estávamos nas praças, ociosos, e o Senhor nos chamou para trabalhar na sua vinha. Amém. Glória a Deus. Como Josué, nós fomos chamados. E a responsabilidade de servir o Senhor é muito grande. A ter zelo por fazer aquilo que é de Deus, com muito amor, não querendo errar, não querendo tropeçar. E Josué, 40 anos ali caminhando junto com o povo de Deus no deserto, vendo ali Moisés realizando os sinais do Senhor ali, através da vida de Moisés. Josué ali acompanhando, mas chega um momento agora que ele precisa suceder a Moisés. Ele é chamado por Deus a suceder a Moisés. E Josué se vê numa condição assim: e agora? O que eu vou fazer? A Bíblia não mostra, não traz esse relato, mas diz que Deus fala com Josué. Não se sabe se foi em sonho, se foi no arrebatamento, se foi numa visão, mas diz que Deus vai falar com Josué, dizendo: Josué, meu servo Moisés é morto, agora você vai conduzir esse povo a essa terra prometida, você vai atravessar o Jordão, você vai conquistar essa terra junto com o teu povo. E o primeiro ensinamento que Deus me trouxe, do que eu estava vivendo, do que eu estava passando, que eu quero compartilhar com vocês, irmão, talvez seja isso que você viveu, ou que talvez você está vivendo, ou que você talvez até já desistiu de viver, por dizer para si mesmo: eu não posso fazer, eu não tenho capacidade, eu não estou preparado. Mas quem está dizendo isso é você, não é Deus que está dizendo isso para você.
O Senhor fala com Josué. Josué, levanta, Josué. Levanta, Josué. Não se sabe como era a condição de Josué ali diante de Deus. Se ele estava deitado, assentado, ou se ele estava com o seu coração prostrado, ou com a sua cabeça pensativa na sua mente. E agora, o que eu vou fazer? Há algo também interessante na palavra. Se a gente voltar um pouquinho atrás do texto, quando Moisés chama Josué: Josué, agora você vai dar continuidade. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. Moisés impõe a mão sobre Josué, e o Espírito de Deus entra na vida de Josué. Glória a Deus. A palavra diz o Espírito de sabedoria, mas é o Espírito de Deus que entrou na vida de Josué. Quando você converteu, aqui nós temos hábito de dizer que foi o Senhor que nos aceitou, não é verdade? É verdade. Mas na verdade nós precisamos aceitar a Deus, aceitar fazer a vontade de Deus. Nós precisamos aceitar fazer a vontade de Deus. Quando você aceitou fazer a vontade de Deus, o Espírito de Deus entrou na sua vida. Aleluia. Verdade. Que existe algo em comum também entre nós e Josué, que ele recebeu o Espírito de Deus. E você recebeu o Espírito de Deus. Glória ao teu nome, Senhor. E muitas das vezes nós dizemos que nós não estamos preparados, nós não temos capacidade, não é o nosso chamado. Dizer não, meus irmãos, é algo muito perigoso. Já disse muitas vezes não, mas é algo perigoso, porque talvez você pode estar resistindo a Deus e a sua vontade. Deus fala para Josué: levanta, Josué, meu servo Moisés está morto. E Deus, no capítulo 6, no capítulo 1, versículo 6, fala para Josué: esforça-te e tem bom ânimo. Glória a Deus. Glória a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo. Esforçar é fazer força. Se é necessário fazer força, é porque existe uma resistência. E nós, como cristãos, como chamados do Senhor, como os eleitos dele, nós precisamos fazer força. Nós precisamos quebrar a resistência que tem nos impedido de fazer a vontade de Deus, de andar na tua presença. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, não lamentando, não chorando, com ânimo, com alegria, porque você foi escolhido, chamado por Deus. Aleluia. Esforça-te, tem muito bom ânimo. Deus tem uma promessa para nós, meus irmãos, registrado nas últimas páginas da Bíblia. Toda a luta que nós vamos enfrentar e viver nessa terra, nada se compara ao que o Senhor tem para nós. Toda abundância que essa terra possa nos proporcionar, toda alegria, não se compara com a promessa que o Senhor tem para nós nas últimas páginas da Bíblia. Mas para herdar essas promessas, nós precisamos esforçar. Nós precisamos se esforçar com alegria, com ânimo, com disposição. O Senhor fala para Josué: Josué, esforça-te, faz força. A palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado por violência, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Nós precisamos fazer força, esforçar. No nosso mundo, irmãos, há muitos embaraços, há muitos obstáculos para nos tirar do caminho de Deus. Nós precisamos esforçar. Amém. No versículo 7, o Senhor repete novamente para Josué: tão somente esforça-te. Tão somente esforça. Meus irmãos, Deus operou grandes sinais e maravilhas no Egito. Deus operou grandes sinais e maravilhas no meio do deserto.
Se nós fôssemos listar, eu tirei aqui os 10 mandamentos de cabeça, eu não ia lembrar, irmão. Eu não ia lembrar. Eu ia chegar aqui e eu ia esquecer de tudo. As águas se tornaram sangue, infestação de rã, praga dos piolhos, as moscas, a peste no gado, as úlceras das pessoas, a saraiva de pedra e fogo, as infestações de gafanhotos, as trevas da terra do Egito e, por fim, a morte dos primogênitos, as 10 pragas do Egito. Em nenhum outro momento da história, segundo a Bíblia, aconteceu o que aconteceu ali no Egito. As maravilhas que Deus fez, o poder de Deus ali agindo ali no meio daquelas pessoas, naquele reino, naquele país. No deserto, maná descendo do céu, cordonizes descendo do céu, água saindo da rocha. Eles viram ali a manifestação do poder de Deus. Deus poderia introduzir essas pessoas naquela terra, irmãos, tranquilos, sem fazer força nenhuma, sem precisar levantar homens ali para guerrear. Deus poderia acabar com aquela população, com aqueles povos que estavam naquela terra. Deus poderia destruí-los, mas Deus nos permitiu, como permitiu o povo de Israel, como 40 anos eles ficaram no deserto, como Deus os levou ali para experimentar o coração deles, para ver o que estava no coração deles. E é da mesma forma conosco, irmãos. Deus vai nos experimentar. Nós estamos aqui para sermos experimentados, para ser provados, para ver se nós vamos ser aprovados. Glória a Deus. Deus é poderoso para realizar e para fazer, meu irmão. Mas Deus quer fazer através da sua vida. Glória a Deus. Deus quer fazer através da minha vida, irmão. Amém. Esforça-te e tenha ânimo. Versículo 7: esforça-te e tenha muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Meus irmãos, eu estou dando a continuação aqui, irmãos. Eu estou testificando aquilo que o Senhor já falou ao seu coração nesse dia. Amém. Verdade. Esforça para poder se manter na tua palavra de Deus. Esforça Amém. para ler a palavra. Esforça para conhecer a Deus. Esforça para ter intimidade com Deus. Esforça para meditar na palavra de Deus dia e noite. Esforça. Essa palavra vem de não sei quantos mil anos atrás. E é a mesma palavra que hoje nós precisamos nos esforçar. Esforça-te, tem muito bom ânimo. Tem muito embaraço no mundo para não permitir que você leia a palavra de Deus. Tem muita comida pronta aí, irmãos. Tem muito fast food. Tem muito mamão com mel. Tem muita comida mastigada aí, irmão. Mas você tem que esforçar. Você tem que esforçar para conhecer a Deus. Você tem que esforçar para ler a tua palavra. Você tem que esforçar para meditar. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Existem muitos embaraços no mundo. Existe Netflix, existe internet, existe cinema, existe futebol, existe teatro, existe clube, existe passeio, existe viagem, existe muita coisa para te impedir. Mas esforça para poder conhecer ao Senhor. Esforça para conhecer os seus mandamentos e conhecer a sua vontade. Esforça, meu irmão. E dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. A palavra de Deus é fonte para alimentar a sua fé. Por que muitos estão fracos na fé? Porque já perderam a esperança, porque não se esforçam. Não vê mais esperança na palavra de Deus. Porque não se esforçam. Não se esforçam para fugir da aparência do mal. E muitas das vezes a pessoa acha que a aparência do mal é coisa feia. Não, a aparência do mal são coisas boas que estão diante de nós, que roubam e consomem o nosso tempo, roubam as nossas vidas. Esforçam, meus irmãos, para conhecer o Senhor, para guardar os seus mandamentos.
No livro de Deuteronômio, capítulo 6, Deus falando a Moisés para falar para o povo: ensina a palavra, ensina as crianças, escreva na mão, escreva nos umbrais, fala da lei, ensinando o povo a sempre estar buscando, observando, meditando na lei. Salmo 119, 105: lâmpada para os meus pés são a tua palavra e luz para o meu caminho. Glória a Deus. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nela está escrito. O guião, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Glórias a Deus, aleluia. Esforça-te, faz força. Faz força. Quem mandou? Deus fala com Josué: não te mandei eu? Não foi o Senhor que nos mandou, irmão? Não foi o Senhor que nos chamou? Amém. Esforça-te, tem bom ânimo, não temas, nem te espantes. Não temas nem te espantes, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que muitas das coisas nos espantam, e muitas desistem da fé. Eles acham que Deus perdeu o controle de tudo, que não tem mais jeito, não tem solução. Muitos esperavam, quando veio a pandemia, que o Senhor ia voltar naquele tempo. O Senhor não voltou. O interessante é que esse ministério foi formado antes da pandemia, e a casa encheu, veio a pandemia, os irmãos foram embora. Não estou aqui julgando os irmãos, não estou dizendo que o que aconteceu aqui aconteceu em muitas igrejas. Muitos esfriaram na fé, não acreditaram que Deus era poderoso para nos livrar, para nos guardá-los. Não temas e nem te espantes, porque eu, Senhor teu Deus, é contigo. Quantos ficaram espantados, irmãos, com o que aconteceu no mundo? E agora acabou a pandemia, nem se fala mais de morte na televisão. As emissoras que gostavam de falar de morte não traz nenhum relato de um morto que morreu por causa de Covid, que morre de tanta coisa no mundo, No país é diferente, no nosso país de tanto tipo de doença, de acidente, de tragédia, de catástrofe. Mas falam de tudo, mas não falam mais que morrem de Covid. Eu, pelo menos, não tenho visto, eu nem tenho ouvido onde eu busco acesso à informação, em site, em jornal, eu não tenho visto. Aí muitos esfriaram na fé e saíram da presença de Deus. Algo que acha que passou e não vai vir algo semelhante ou pior do que isso. Não te espantes, meu irmão, e nem temas. Aleluia. Jesus, ele nunca mentiu para os seus discípulos. Aleluia. Ele falou para eles: olha, no mundo vamos ter aflições. No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo. As pessoas perderam tanta fé em Deus que elas se afastaram do Evangelho. Muitas pessoas se afastaram, e você pregar para crente é tão difícil, para ex-crente. É tão difícil. Outro dia, uma pessoa, ele era pastor, ele veio me pedir um conselho. Estava passando por uma luta no casamento dele, e ele pediu: Ney, o que eu faço? Minha mulher está querendo separar, e a família dela tem entrado no meio, está falando que é para separar mesmo. E o que eu faço?
Eu falei para ele: olha, isso não é a vontade de Deus para a sua vida, nem para a vida da sua vida. E ele falando: não, minha mulher está com depressão, ela está estudando, trabalha, tem ministério na igreja, e ele também é uma pessoa muito trabalhadora, sabe? Eu falei para ele: meu irmão, às vezes é melhor você abrir mão das coisas dessa vida, abre mão de alguma coisa para viver a sua família, tem filho, sabe? E quando eu tenho filho, eu sei como é que é, gente. Quando você trabalha e o outro trabalha, o filho é pequeno, como é que você faz para conciliar ensino, estudo, trabalho? Aquele negócio todo é desgastante. Eu falei para ele: meu irmão, abre mão de alguma coisa pela sua família. Família é casamento, foi Deus que instituiu, isso é um dom, é uma graça de Deus para o homem, para o ser humano, a família. Abre mão pela sua família, abre mão para você não perder o ministério, para não perder a sua bênção. O conselho que eu dei para ele família é divina de Deus, isso não é a vontade de Deus. Abre mão do que vocês estão fazendo demais. Às vezes é melhor você ter menos, pouco, o suficiente. Deus cuida da gente. Amém. É até uma falta de fé, irmão, acreditar que Deus não vai cuidar de nós. E falei para ele outra coisa: não toma decisão sem pedir orientação de Deus, sem perguntar a Deus se é isso mesmo que o Senhor quer. E não passou muito tempo, encontrei com ele novamente e ele falou que não, eu separei porque a família dele entrou no meio, agora eu que não quero. E eu não pude falar mais nada porque agora eu não quero, já entrou advogado, eu vou dar pensão, vou separar, eu quero divisão dos bens, meu apartamento, minhas coisas, aquele negócio todo. Falei: misericórdia, Senhor. E hoje ele, até o ministério também ele abandonou, está no mundo, está na vida e a família foi embora. Mas a palavra de Deus, irmãos, para nós, nesses tempos de espanto, nesses tempos de muitos esfriando na fé, é que nós devemos esforçar-nos, Senhor. Devemos ter bom ânimo nesse tempo que nós vivemos. Aleluia. Porque o Senhor fala que o Senhor teu Deus, Ele é contigo, Ele é comigo. Amém. O Senhor, irmão, nunca nos desamparou. Glória a Deus. Ele só nos pede que nós venhamos esforçar. Amém. Jesus, orando pelos seus discípulos, diz assim: Pai, eu não peço que os tire desse mundo, mas que os livre do mal. É necessário, Deus, irmãos, nós passarmos essa vida, essas lutas, essas dificuldades. Mas também é necessário nós esforçarmos para permanecermos no Senhor, para buscar fazer a tua vontade. Nesse tempo que eu sofri dentro de mim internamente, né, esses conflitos internos, de que não, Senhor, não é o Senhor não me chamou, o Senhor não me capacitou, o Senhor não me capacita, eu não tenho condição, aquele negócio todo, irmãos. Deus quando Deus envia Jesus olha e vai na praia buscar ali os seus discípulos. Ele vai chamar os seus discípulos. Ele poderia ter ido em outro lugar, buscar pessoas capacitadas, mas há algo, o porquê que o Senhor escolheu aqueles homens, porque o Senhor escolheu Josué, porque o Senhor escolheu Moisés, porque o Senhor chamou Davi, Pedro, Tiago, João, Bartolomeu, porque o Senhor chamou essas pessoas, porque o Senhor chamou Paulo. Existe ali um detalhe que vai fazer toda a diferença, irmão. Vai fazer toda a diferença.
os apóstolos de Jesus Cristo, quando Jesus chama eles, e Jesus não esconde nada deles, na caminhada deles, sabe? Mas um detalhe chama atenção, porque Jesus chamou outros e outros se negaram a seguir Jesus. Um detalhe, que quando Jesus chamou aqueles homens, eles largaram tudo. Eles largaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Largaram tudo. Glória a Deus. E muitas das vezes, hoje, as pessoas não querem largar o seu tudo para dizer sim para o Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Jeremias, quando o Senhor chamou Jeremias, Jeremias era uma criança. E Jeremias responde para o Senhor: Senhor, eu sou uma criança, eu não sei falar. Talvez lá no final, o dia que viemos apresentarmos diante do Senhor, o Senhor vai falar a mesma coisa que falou para Jeremias. Quem disse que você é uma criança? Quem disse que você não tem capacidade? Quem disse que você não está preparado? Quem te disse, se eu te escolhi, se o Espírito Santo de Deus veio? Quando você aceitou fazer a minha vontade, entrou em você. Quem disse? Jeremias, eu te dou como profeta para as nações. Amém. Irmãos, há uns dias atrás eu fui descansar, fui passear, e foi dias maravilhosos, irmãos. Dias maravilhosos. A gente está chegando na idade, a gente não percebe, né? Eu estava viajando com uma turma da terceira idade. Convidamos uns irmãos lá do outro ministério, sabe? Aliás, minha esposa que convidou, né? Porque minha esposa é popular, né? Ela conhece algumas senhoras lá e convidou, e eram 8 pessoas que foram viajar, e tinha a senhora de 72, tinha outra com mais de 70 que eu não sei a idade, outra com 67, eu e minha esposa com mais de 50, né? Não vou revelar a idade. Tinha um garoto de 10 anos, e a mais nova, né, tirando o garoto, tinha mais de 40. Aí nós fomos para o sul da Bahia, né? E foi um pacote, uma excursão, né? Que você compra lá um pacote, lá e você vai. Foi muitas pessoas no meio. E no meio, lá, muitas pessoas, e a gente não conhece ninguém ali dentro do ônibus. Alguns falavam, mas ali não tem relacionamento, ficamos tudo hospedados no mesmo hotel. E no primeiro dia, muito pouco contato. No segundo dia, eles levaram a gente lá para um local, uma praia mais tranquila, sabe? E ficamos ali, a gente não conheceu muita gente, cada um foi para um lado para o outro. Mas a partir do terceiro dia, teve uma família lá que começou a seguir a gente. Onde que a gente ia, o pessoal ia atrás da gente. Porque o destino era a mesma praia tranquila que a gente ficou. Mas só que tinha uma irmã no nosso meio que ela gosta tanto daquele lugar que ela já foi lá, essa é a 14ª vez. E ela conversando com minha esposa ontem, né, que ela tem muito contato com minha esposa, ela estava falando da próxima viagem do ano que vem. Gostou tanto das pessoas que foram, que já está programando a próxima viagem. Aí beleza, nós descemos no meio do caminho, porque essa pessoa falou que conhecia o local, só que o local ali não era bom para nós. Só que a praia tranquila, era a barraca tranquila que a gente ficou, nossa, mas era longe da onde a gente ficou. Aí nós resolvemos, como nós descemos ali, essa família desceu com a gente, foi atrás da gente. Aí nós falamos, não, aqui não é local para nós não, vamos levantar a barraca e vamos embora. Levantamos e fomos andando na praia. Aí essa família estava lá, eles levantaram e vieram atrás da gente. A gente caminhando e fomos, chegamos lá no final, lá, a última barraca lá no fundo, tranquilo, sossegado, os negócios lá mais baratos. Nessa família é um casal, uma criança. Como eu vi que eles estavam acompanhando a gente, eu comecei a conversar com o homem, né? Com o esposo dessa mulher, e conversando com ele, não, ali está muito
caro as coisas, não é ambiente para nós, Esse homem não é convertido. Ele estava falando do preço da cerveja. Não, ele é muito caro, e foi indo. Aí nós chegamos lá e coisa, o pessoal chegou lá, ele sentou, a gente sentou, vamos sentar bem na beirada aqui, para não ficar no meio de ninguém, ficamos bem na beirada. Ele sentou do nosso lado. E ele está lá, a filha dele chamou ele para ir no mar, eles foram lá e eu comecei a conversar com a esposa, né? Aí conversando, no meio da conversa, ela me falou que era crente, né? Acabou a conversa, falou que era crente. Passou esse dia, à noite eu falei com minha esposa, olha, aquela mulher ela é crente, o marido não é, porque ele gosta de bebida, não é convertido. No outro dia, minha esposa já conversou mais com essa pessoa. E à noite ela veio me falar: olha, aquela mulher, ela é crente porque aquela menina, ela foi na igreja e aquela menina aprendeu algo na igreja e aquela menina chamou a mãe dela para ir na igreja e a mãe dela foi na igreja e não saiu mais. Glória a Deus. Deus pode chamar uma criança como Jeremias, como usou essa menina. E durante todo o restante do passeio, eles continuou nos acompanhando. Mas depois eu fui descobrindo que, por influência da menina, a menina viu algo na gente diferente e foi seguindo a gente. Por quê? Porque teve um dia que foi na feira fazer compra, o pessoal levantou para ir todo mundo para a feira, e essa menina estava dentro de um pula-pula com outra criança. Criança que não gosta de pula-pula tem algum problema, né? Ela não ia sair com outra menina que estava lá. Ela falou: nós vamos lá para a feirinha. Minha esposa falou: oi, Steph, nós estamos lá para a feirinha, tá? Depois nós voltamos, tá? Ela falou: não, eu vou com você. Você chamou o pai e a mãe, arrastou os dois e foi. Deus fala para Jeremias: eu te darei por profetas das nações. Deus usa uma criança. E nós, muitas das vezes, nós dizemos: eu não tenho capacidade. Por que é perigoso a gente, às vezes, dizer não para Deus? Porque um dia nós iremos apresentar diante de Deus e Deus vai falar: quem te diz que você não é capaz? Quem te diz que você não é capacitado? Quem que diz que não é o seu chamado? Foi você que disse, não foi eu. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Vamos ler Mateus capítulo 25. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando tivemos enfermos ou na prisão e fosse nos visitar? E respondendo o rei, lhe dirá: verdade vos digo que quando fizeste a um desses pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Aleluia. Então dirá também aos que estiveram à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me acolheste, estando nu não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, para o justo, mas o justo para a vida eterna. Esforce-se, irmão. Esforce-se para ser um verdadeiro servo de Deus, que deixe sua vida para servir o Senhor, que busque fazer a vontade do Senhor, meditar na sua palavra, ouvir o chamado de Deus. Muitas das vezes eu disse não na minha vida, meus irmãos. Muitas das vezes, mas existe um risco muito grande de você dizer não e achar que não tem consequência nenhuma. Porque no dia do juízo final o Senhor vai te lembrar. O Senhor vai te lembrar dessas coisas. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Amém. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Obrigado, Senhor.